Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para esse pós-jogo após uma eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca para o Flamengo. É claro, é chato vir aqui falar de eliminação, é chato vir aqui falar para uma derrota para o seu maior rival, mas infelizmente aconteceu. Hoje, pelo menos, vimos um posicionamento diferente do Vasco dentro de campo comparado a essa última quarta-feira, e acredito que a grande pergunta que fica para o torcedor vascaíno é: por que não tivemos essa mesma postura do primeiro tempo de hoje no último jogo contra o Flamengo? Se hoje o Vasco conseguiu jogar de igual para igual, ter muito mais chance de fazer gol do que o próprio Flamengo, por que na quarta-feira quis jogar atrás da linha do meio-campo e ficar esperando o Flamengo atacar? São algumas perguntas, acredito que o torcedor vascaíno está se fazendo após esse jogo de hoje, após essa eliminação no Campeonato Carioca. 1-0 Flamengo, se eu não me engano, o gol do William Arão ali, num erro de saída de bola do Juninho. Inclusive, quando ele estava com a bola no meio campo, eu olhei ele ali tentando fazer o movimento. Eu já tinha praticamente certeza que ele iria perder a bola, acabou perdendo, escanteio para o Flamengo, e nesse escanteio acabou saindo o gol. Como é falado, clássicos são resolvidos no detalhe, e no detalhe que o Juninho acabou perdendo uma bola no meio campo, gerou um escanteio para o Flamengo, e desse escanteio gerou o primeiro e único gol da partida, que acabou culminando na eliminação do Vasco, porque após aquele gol o Vasco se destabilizou emocionalmente, o Flamengo começou a gerar a bola, e o Vasco não conseguiu mais nem sequer, acredito que, chegar ao gol do seu rival. Com essa eliminação, o Vasco fica mais ou menos um mês aí de férias. O Vasco entra em campo novamente agora apenas até, acredito que no final de março ou início de abril, no jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. A única competição que o Vasco ainda irá disputar nessa temporada, já que também foi eliminado na Copa do Brasil. E é uma situação chata saber que o Vasco em 2022 irá disputar apenas a Série B. Então a gente espera que o técnico Zé Ricardo, que hoje ainda é o treinador do Vasco, e acredito que vai ser até o início da Série B do Campeonato Brasileiro, coloque a mão na consciência, veja e tenha a noção do time em que ele está jogando, do time que ele está treinando, o clube que ele está treinando, tamanho, a grandeza, e faça uma boa Série B. Que é isso que o torcedor vascaíno quer. E também eu quero, antes de prosseguir com o vídeo, parabenizar a todos os torcedores vascaínos que estiveram ao estádio hoje, fazendo mais uma linda festa, marcando presença, empurrando o time. Infelizmente, todo esse apoio acabou não conseguindo resolver muito a situação, mas mais uma demonstração de amor e carinho da torcida vascaína, principalmente ontem naquele treino aberto. Com relação à partida, mais uma derrota, né? Inclusive, é inaceitável, independente do momento, entre os dois clubes, das últimas 11 partidas, o Vasco perder 9. Isso o torcedor vascaíno não pode aceitar de maneira nenhuma, independente se a folha do Flamengo é 30, a do Vasco é 3, se é 10 vezes maior. O Vasco tem que entrar em campo, no mínimo, com o objetivo de ganhar o Flamengo, e realmente, das últimas 11, perder 9 é o que o torcedor vascaíno não pode nem sequer aceitar. Mas com relação ao jogo em si, uma arbitragem, na minha opinião, muito ruim. A Ferge errou em colocar o Rafael Martins de Sá, se eu não me engano, esse era o nome do árbitro de campo que esteve aí no comando do apito nessa partida entre Vasco e Flamengo. Lembrando que foi o mesmo árbitro que participou e esteve, inclusive, também, né, apitando aquela partida entre Vasco e Flamengo pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Partida essa que terminou com aquele pênalti que os torcedores vascaínos achavam que foi, em cima do João Gomes, aquela mão. Final de tudo acabou não sendo, mas uma arbitragem bastante polêmica, e hoje, mais uma vez, na minha opinião, tendendo sempre a marcar as coisas apenas para um lado. Como é sempre no Vasco e Flamengo, se a gente for pegar depois os dados, o Flamengo recebeu muito menos cartão amarelo do que o Vasco. Então são através dessas atitudes que a gente vê que de fato foi uma arbitragem que tendeu a apitar apenas para um lado. Faltas marcadas que a gente não via falta, cartões que a gente recebeu que não era para ter dado cartão, cartões que ficaram em branco para o lado do Flamengo. Mas Vasco e Flamengo é isso, o torcedor vascaíno já está bastante acostumado contra tudo e contra todos, mas foi uma arbitragem, na minha opinião, muito fraca, muito ruim. E ainda mais quem acompanha o jogo pela Record e que ouvir o comentarista de arbitragem falando que foi uma arbitragem boa, é o que acaba gerando certo desprezo, certa revolta por parte do torcedor vascaíno. Mais uma arbitragem ruim, na minha opinião, do árbitro Rafael Martins de Sá, muito semelhante ao que aconteceu no jogo da 10ª rodada da Taça Guanabara. Com relação ao elenco, são aquelas perguntas que eu fiz quando comecei o vídeo. O porquê não jogar dessa maneira no primeiro jogo? O porquê não jogar dessa maneira ativa, partindo para cima, com ofensividade, na primeira partida contra o Flamengo? E com relação à escalação, o porquê o Edmar de titular e não o Riquelme?
eu não consigo ver explicação para isso. O Edmar realmente cumpre um papel tático muito bom dentro de campo. Ele obedece o que o Zé Ricardo manda ele fazer. Isso é fato, isso é nítido. Mas é um jogador que tem uma idade avançada, que não aguentou o pique ali do ponta do Flamengo, né? Inclusive esse foi o motivo para o técnico deles ter colocado o Rodinei para avançar, porque sabe que o Zé Ricardo, o Edmar não tem condições físicas de aguentar o lateral, o ponta do Flamengo na corrida. Então por que não colocar o Riquelme? Por que não começar e testar o Riquelme nas próximas partidas, já que o torcedor vascaíno tanto pede por isso e vê que não tem condições do Edmar não chegar nem sequer no ataque bem? Quantas chances o Edmar teve hoje contra o Flamengo? Ele deu 2 finalizações, poderia ter dado muito mais, porque várias vezes a bola sobrava para ele na entrada da área, para ele chutar com o gol aberto, livre, e o Flamengo dava espaço, porque sabia que dali dificilmente iria sair alguma coisa. Às vezes com o Riquelme, que é um lateral ofensivo, um lateral que está acostumado a chegar no ataque, a situação poderia ser diferente. Mas a Ricardo optou mais uma vez pelo Edmar, e não foi bem, com relação também ao nosso outro lateral, Léo Matos, que fez um bom primeiro tempo, no momento em que ele esteve dentro de campo, é realmente melhor do que o Everton, porém a partir do momento que houve essa substituição, houve essa troca, o Vasco caiu também demais de rendimento. Inacreditável como o sistema defensivo do Vasco caiu após a saída do Leonardo Matos e a entrada do Everton. Se o Vasco busca um lateral, a gente tem uma situação preocupante na esquerda, mas acredito que atualmente a situação na direita é muito mais preocupante. A gente tem um lateral que não é tão bom, que no caso é o lateral Leonardo Matos pela direita, e tem um lateral que não sabe jogar bola, que é o Everton. Não sabe jogar bola não, mas não tem qualidade para demonstrar o seu futebol, pelo menos vestindo a camisa do Vasco. De repente no Bragantino, no Cruzeiro, onde acredito que ele foi revelado, ele possa conseguir mostrar o seu bom futebol. Mas pelo menos até o momento no Vasco ele não demonstrou o que veio fazer. Muito nervoso, muito apático nesse Vasco e Flamengo. E Vasco e Flamengo, se não entrar com vontade, não entrar com sangue nos olhos, vai ficar difícil. Quarta, quem esteve no Maracanã viu como foi a partida do Everton, uma partida ruim, e hoje, mais uma vez, infelizmente, não conseguiu também jogar o seu futebol da maneira que o torcedor vascaíno sempre espera do atleta que veste a camisa do Vasco da Gama. Outra pergunta, acredito que também feita pelo torcedor, é por que não colocou o Yuri Lara como titular? Ele que entrou no segundo tempo, fez uma boa partida, é bom ter um torcedor dentro de campo. Houve um lance entre o Gabriel Peck e o Gabriel Barbosa, e no momento que começou ali um conflito, o Yuri Lara já chegou, colocou ali a cabeça junto com o Gabriel Barbosa, demonstrando que, cara, que é Vasco, entendeu? Tem que respeitar. É bom ter esse torcedor dentro de campo, e além de tudo é um jogador de bastante qualidade, que muda o patamar do meio campo do Vasco da Gama. E a grande pergunta que eu acredito que o torcedor vascaíno está se fazendo é, o porquê ele não começou como titular? Porque, na minha opinião, o Zé Gabriel é de fato um bom jogador, entrou bem, não comprometeu, mas o Yuri Lara é melhor ainda que o Zé Gabriel, então coloca ele para jogar. Se ele tinha condições de entrar no segundo tempo, por que não entrou já no primeiro, jogou o primeiro tempo e no segundo o Zé Gabriel entrava no lugar dele? Então são essas perguntas que o torcedor vascaíno começa a fazer, pois foi o mesmo erro na última quarta contra o Flamengo, foi o mesmo erro contra a Juazeirense, o Yuri já está há mais de 2 semanas recuperados, entrando dentro de campo. Será que realmente ainda não tem condições? Hoje realmente ficou muito complicada aí a ausência dele entre os 11 titulares. Fora isso, o sistema defensivo do Vasco, impecável na minha opinião, perdão pelo barulho. Anderson Conceição e Juan Quinteiro, muito bem. 2 jogadores de bastante qualidade que serão importantíssimos para o Vasco na temporada. É claro, pode mudar essa minha frase até o final da temporada? Pode, mas na minha opinião é uma das melhores duplas de zaga que o Vasco teve nesses últimos anos. Leandro Castan, no ano passado, ao lado de vários atletas, o próprio Hernando não conseguiu encaixar, no ano retrasado também, Leandro Castan e o Oswaldo Henriques em 2019, que acredito que foi a última dupla boa que a gente teve, mas essa do Anderson Conceição e do Juan Quinteiro já começa a superar os dois, uma zaga segura, um sistema defensivo bom, e acredito que realmente o que falta para o nosso elenco agora são os 2 laterais, peças importantes entre os 11 titulares, mas que no Vasco, infelizmente, a gente não está conseguindo ter de qualidade. Agora esperar, teremos aí um mês longo de preparação para o início da Série B contra a equipe do Vila Nova em São Januário. A gente espera que cheguem reforços. O Vasco tem até o dia 14 de abril para contratar, e se não contratar, pode ficar uma situação preocupante para essa Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa reforçar o elenco e a gente espera que isso venha acontecer. Rapaziada, esse foi o vídeo.
quase 11 minutos aí já de vídeo para vocês. Se você curtiu, deixe seu like. Infelizmente uma derrota. A gente vai estar trazendo as novidades para vocês. Ainda teremos muitas informações durante esse domingo e amanhã às 11 horas retornaremos com mais um conteúdo. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Seja membro, se inscrevam, deixe o seu like, ative seu sininho de notificação e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.